Oi pessoal, tudo bem? Thiago Surian aqui. Hoje eu vou comentar um pouquinho sobre algumas coisas que têm me deixado bem incomodado, né, na internet. Eu vejo muitos calvinistas falarem que o calvinismo é o evangelho, né? Esses dias um rapaz falou para mim no Twitter que o calvinismo é a teologia mais bíblica, que mais está dentro do que Jesus ensinou, do que qualquer outra teologia. Eu fiquei tão revoltado que eu bloqueei o rapaz. Eu falei, não, já que eu sou inferior assim, já que eu sou refúgio, né? Porque eles estão mais perto de Jesus e nós não, então não precisa da minha companhia, né? É muito superior a mim, para que eu vou... Para que precisa de me acompanhar no Twitter, né? Acompanha gente superior como ele, né? Gente inferior como eu não precisa acompanhar, né? Bloqueei o cara. Isso não é só coisa de calvinista também, né? Tem muito pentecostal que fala que nós temos o Espírito Santo e você não tem o Espírito Santo, né? Esses dias uma pentecostal perguntou para mim se a gente tinha o Espírito Santo na igreja luterana. Eu falei, claro, nós cremos na Trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, mas eles creem que quem não fala em línguas, essas pessoas, não todos os pentecostais, né? Deixando claro, assim como nem todos os calvinistas, também são arrogantes dessa forma, que eles creem que se você não fala em línguas, você não tem o Espírito Santo, né? Então é uma arrogância muito forte, né? Eu sei que existem luteranos também arrogantes, né? Luteranos que falam que eu já li autores luteranos chamando todas as outras igrejas que não são luteranas de seitas. Então é uma arrogância muito grande, né? E eu quero comentar isso, sabe? Opa, tudo bem? Beleza? Antes de você assistir o vídeo, eu quero fazer uma observação importante. Cito nominalmente os calvinistas, os pentecostais, e também faço uma autocrítica, né? Falando que muitos luteranos também são sectários. Não quero dizer que eu considere todos os calvinistas e todos os pentecostais sectários, tá? Assim como eu não sei que nem todos os luteranos são sectários. Graças a Deus é uma minoria, pelo menos na minha percepção é uma minoria, porque eu tenho muitos amigos calvinistas, muita gente que me acompanha no Twitter que são calvinistas, amigos no Facebook que são calvinistas. Eu acho que não dá nem 10 pessoas que eu tive problema de sectarismo por ser calvinistas. Assim também como pentecostais, sabe? Também acho que não dá nem 10. Eu tenho talvez a maioria do pessoal lá no Twitter e no Facebook que seja pentecostal, e também não tenho nem 10 pessoas no meio de milhares de pessoas que são sectárias e que enchem o saco com arrogância teológica, tá? Então, eu estou citando nominalmente, mas não quer dizer que eu considere todos assim, tá? É uma minoria, graças a Deus é uma minoria, tá? Então assista o vídeo aí e coloque o que você pensar sobre ele aí depois no final, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos pro vídeo. Tinha um pregador que ele é muito famoso no meio calvinista, chamado Charles Spurgeon. E esse Charles Spurgeon ele falava que o calvinismo é o evangelho. Parece, pelo que me informaram, que ele puxou isso de John Owen, que era um outro calvinista que é meio famoso também no meio calvinista, que dizia que o calvinismo é o evangelho, né? Me citaram lá, colocaram a fonte, mas eu não tenho acesso ao livro para conferir, para saber se ele realmente dizia isso ou não. Mas eu sei que Spurgeon dizia que o calvinismo é o evangelho. Isso é sectarismo puro, isso é uma besteira, beira blasfêmia, né? Assim como os pentecostais que dizem que nós, que não falamos em línguas estranhas, não temos o Espírito Santo. Isso uma maldade muito grande, né? É uma arrogância muito grande. É o conto da serpente, né? A serpente não falou, vocês vão se tornar deuses, ela disse, vocês vão se tornar iguais a Deus. Então, quando eu digo que o calvinismo é o único que se aproxima de Jesus e o resto não, ou que mais se aproxima de Jesus e o resto não chega perto, eu estou caindo no conto da serpente, né? Dizendo que eu sou melhor que os outros, que eu sou igual a Deus, né? Para ser melhor do que um ser humano, do que os outros seres humanos, então você se acha próximo da divindade, né? E é isso que acontece quando você fala que só os calvinistas estão próximos da divindade, só eles entenderam o que a Bíblia tem a dizer e o restante da cristandade não entendeu o que eles têm a dizer. E os pentecostais que dizem que só eles têm a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo, enquanto nós não temos, né? Como se a Trindade tivesse dividida, né?
Jesus falou que quem vê ele vê o Pai, né? Então vê o Espírito Santo também. A Trindade toda está ali junto, né? Então nós temos o Pai, Jesus e o Espírito Santo. Nós não precisamos falar em línguas para ter o Espírito Santo, né? E nós somos batizados no Espírito Santo. Quando eu fui batizado na água, foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu estou batizado no Espírito Santo. A Bíblia fala em um só batismo. Então eu não preciso de um segundo batismo no Espírito Santo, né? Mas enfim, se você acredita em batismo, não vou falar esse batismo no Espírito Santo como sendo uma segunda experiência e tal. Não vou entrar nesse mérito. Eu não acredito. Eu acredito que o batismo é um só, como diz a Bíblia, né? E eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então eu sou batizado com o Espírito Santo. Se você acredita, tudo bem. Mas você não pode dizer para as pessoas que elas não têm o Espírito Santo porque elas não falam em línguas ou não têm essa segunda experiência, né? Assim você está descaracterizando a Trindade, você está descaracterizando Deus, né? O nosso Deus trino. Você está dizendo que eles estão separados. Seria isso um triteísmo, né? 3 deuses? Será que é isso, né? Porque você está separando as pessoas, dizendo que quem não fala em línguas não tem o Espírito Santo, né? Isso é terrível, isso não é uma coisa que se diga, sabe? Isso é também beira blasfêmia, né? E os luteranos que pensam que as outras igrejas são seitas também, não é assim, né? Eu sou luterano confessional, então eu acredito que o livro de Concórdia é uma expressão correta da palavra de Deus, sabe? Eu acredito no padrão quia. São 2 formas de olhar as confissões luteranas, né? Os luteranos que são chamados de confessionais, eles são... todo luterano tem uma confissão de fé, né? Então tem gente que fica incomodada. Mas vocês são arrogantes porque vocês falam que só vocês são confessionais. Não, todo mundo tem uma confissão de fé, né? Até o pentecostal ele é confessional. Mas convencionou-se, provavelmente através de um xingamento, né? Porque nós, os luteranos, estavam muito apegados às confissões, né? Nós vamos seguir o que está aqui no livro de Concórdia. Então vocês são confessionais, vocês não são bíblicos, vocês são confessionais, né? Assim como a própria palavra luterano, né? Vocês não são cristãos, vocês são luteranos, vocês seguem Lutero. Mas como um apelido que não se gosta acabou pegando o apelido de luterano, né? Nós não seguimos Lutero, né? Nós não concordamos em tudo com Lutero. Mas acabou virando esse nome, né? Então a gente pegou. E essas confissões luteranas também, a gente se apega a elas dentro de um certo padrão de se apegar a elas, né? De lidar com elas. Tem 2 padrões. Um padrão é o padrão Quaternos. O padrão Quaternos, ele diz que você segue as confissões até onde elas estiverem de acordo com a Bíblia. Então, aquilo que elas não estiverem de acordo com a Bíblia, a gente não segue. Isso foi feito pelos pietistas, porque eles eram contra o outro padrão que eu vou falar daqui a pouco. Eles eram contra, então eles falavam que a Bíblia tinha que estar acima das confissões. Não que os confessores luteranos colocavam as confissões acima da Bíblia, né? Pelo amor de Deus, eles diziam só a Escritura, somente a Escritura. Mas eles os pietistas achavam que existia um exagero na questão do trato com as confissões luteranas. Então eles criaram esse padrão Quaternos, de você avaliar o livro de Concórdia, as confissões luteranas que estão reunidas nesse livro de Concórdia, até onde elas estiverem de acordo com a Bíblia. Só que isso virou outra coisa, né? É difícil você ver quem realmente segue o padrão Quaternos. Quem fala de Quaternos, na verdade, também não crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Ou ele crê que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou ele crê que a Bíblia é um livro de mitos que não serve para muita coisa, só um compêndio moral, só serve para moralidade e não é uma revelação exata das coisas de Deus, que o que está lá não é para ser acreditado ao pé da letra. Então, eles não examinam o livro de Concórdia de acordo com a Bíblia. Eles tornam o livro de Concórdia, como muitos dizem, num símbolo. Ou seja, é uma coisa da história. Lá atrás foi importante. Hoje em dia, ele não é tão importante. Hoje em dia, nós devemos ter novas lentes, novas leituras, de acordo com a cultura, para que nós possamos ser inseridos na cultura de hoje, né? Então, eles examinam tanto a Bíblia quanto o livro de Concórdia de acordo com a cultura, né? A maioria das pessoas que eu vejo falando que seguem o livro de Concórdia no padrão Quaternos. Já os luteranos confessionais, eles se distinguem
porque eles seguem no padrão quia. O que é quia? É porque nós seguimos o livro de Concórdia porque ele está de acordo com a palavra de Deus. Então nós cremos que ali o que o livro de Concórdia trabalha foi muito bem discutido, foi um trabalho muito bem feito. E por isso que é chamado de concórdia, porque os luteranos estavam sendo muito perseguidos pelos católicos e pelos calvinistas. Os calvinistas faziam algumas conspirações na época para tornar as regiões luteranas em calvinistas, né? Porque na época, e muitos ainda hoje acreditam dessa forma, que a reforma luterana não foi uma reforma completa, foi uma reforma incompleta, e o calvinismo foi a reforma completa, e os luteranos devem abraçar o calvinismo, né? Devem seguir o calvinismo. E na época tinha um esforço muito grande e até perseguições contra os luteranos por causa disso, né, os calvinistas. E os católicos, eles não concordavam com o luteranismo, com as propostas de reforma luterana, eles fizeram a contra-reforma lá no Concílio de Trento, e aí eles queriam expulsar os luteranos dos territórios ali da Alemanha também. Então existia muitos desafios. E também existiam os chamados entusiastas, pessoas que aproveitaram a liberdade religiosa relativa, né? Não foi uma liberdade religiosa como nós desfrutamos hoje, mas foi uma liberdade religiosa relativa, e aí eles resolveram criar suas próprias doutrinas, e eles não seguiam o sola escritura, sola fide, sola gratia, os 3 lemas da reforma luterana. Eles seguiam revelações pessoais, sonhos, profecias, aí tinham vários profetas e tal, na época lá, uma bagunça meio parecida com o que a gente vê no meio evangélico hoje, né, no meio evangelical hoje. Então, os luteranos, para resgatar o luteranismo de acordo com aquilo que foi feito na reforma luterana, eles se juntaram, pegaram confissões da época da reforma luterana e até antes mesmo, como os credos ecumênicos da cristandade, eles colocaram no livro de Concórdia os credos ecumênicos da cristandade, colocaram os escritos de Melanchthon, ou seja, que definiram a reforma ali no século XVI, né? Então, um pouquinho antes, né? Porque o livro de Concórdia também é do século XVI, e eles colocaram alguns escritos de Melanchthon que definiam a fé luterana, né? Como a Confissão de Augsburgo, a Apologia da Confissão, o Tratado sobre o Poder e o Primado do Papa, e colocaram escritos de Lutero, como os artigos de Smalcalde, o Catecismo Maior e o Catecismo Menor de Lutero, e eles fizeram uma avaliação dessas confissões luteranas e fizeram a fórmula de concórdia, ou seja, nós luteranos concordamos nisso. Então foi um trabalho feito pela concórdia, ou seja, no que os luteranos pensam? Nós pensamos nisso que está nas confissões. E nós pensamos que isso é uma expressão correta, né? Não é uma expressão completa, que nem o pessoal diz, o calvinismo é o evangelho. Não foi dito isso do luteranismo. O luteranismo não é o evangelho. O evangelho é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus Cristo, não é o luteranismo. Nós não é uma coisa completa que atinge todas as áreas da vida, que nem o pessoal fala aí, os calvinistas adeptos da cosmovisão cristã, que dizem que a teologia deles aborda todas as áreas da vida e por isso todos os cristãos devem seguir a cosmovisão cristã deles, né? E que eles são a única cosmovisão completa e tudo mais, e todos devem seguir isso porque eles são o evangelho e blá 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 blá, né? Ou os pentecostais que falam que tem o Espírito Santo e que nós não temos e tudo mais, que eles têm o Espírito Santo e tem que seguir eles, né? Os carismáticos que ao invés de montarem seus grupos independentes, eles se infiltram nas igrejas históricas e querem mudar as igrejas históricas para a teologia deles, carismática, né? É uma coisa muito errada isso, né? E aí eles se enfiam e você quer ter o Espírito Santo, então você tem que seguir isso que a gente fala, né? Então isso é complicado, né? Um proselitismo besta, né? Na época não tinha isso. Não, nós somos luteranos, o que nós cremos? Nós cremos isso. Nós não acreditamos que a Bíblia trabalha todas as áreas da vida humana, né? Lutero mesmo falava que aquilo que a Bíblia não trabalha deve ser trabalhada pela razão. Então, a economia de um país, né? Na época era feudalismo, né? Aí Lutero fazia várias sugestões do que fazer com a economia do país, né? Então, Lutero, por exemplo, dizia
que os governantes deveriam controlar o mercado, que eles deveriam controlar os preços, controlar o fluxo de venda. Ele era contra o livre mercado, mas por outro lado ele achava que isso podia ser ruim, porque iria dar pano para abusos, né? Então ele falava que isso devia ser trabalhado pela razão, porque a Bíblia não fala, né, dessas coisas, né? Não fala como tem que ser a economia de um país, né? E cada época tem a sua própria economia. Na época era feudalismo, hoje nós estamos no capitalismo, na época dos romanos era outra economia. Não, a Bíblia não fala isso, né? A Bíblia não dá certas regras, né? Medicina, você vai fazer uma cirurgia, a cosmovisão cristã vai te ensinar a fazer uma cirurgia? Não vai. Na Bíblia não vai te ensinar a fazer uma cirurgia. Né? Você tem que fazer a faculdade de medicina, né? Então, economia, essas coisas. Aí o pessoal, os calvinistas, acham que a sua teologia, não todos os calvinistas, né? Não posso ser generalista, né? Mas esses que acreditam que o calvinismo é o evangelho, e na cosmovisão cristã, que eles falam que é a única que é a deles, né? O neocalvinismo, por exemplo, eles falam que eles atingem tudo. Então eles acreditam que eles devem cristianizar, ou eles chamam de redimir todas as coisas, né? Redimir a filosofia, redimir a música, a cultura, ou cristianizar essas coisas, né? E nós somos contra isso, né? Nós não temos essa ideia de abranger tudo. Nós temos uma cosmovisão, né? O luteranismo tem uma cosmovisão, como todo cristão. O fato de você ser cristão automaticamente já te dá uma cosmovisão. Você não precisa seguir o neocalvinismo, Kuyper, esse pessoal, Francis Schaeffer, para ser uma cosmovisão cristã, né? Para ter essa cosmovisão cristã. Não, dentro da sua teologia, você é pentecostal, você tem uma cosmovisão pentecostal. Você é calvinista, você tem uma cosmovisão calvinista. Você é metodista, você tem uma cosmovisão metodista. E eu, como luterano, tenho uma cosmovisão luterana, né? Que são cosmovisões cristãs, não existe uma só. Existem várias. Mas aí entra essa arrogância teológica de que diz que existe uma só cosmovisão cristã, que é o neocalvinismo ou qualquer coisa, neopentecostalismo, qualquer coisa aí que eles dizem que é a cosmovisão cristã. Não uma, né? Mas a cosmovisão cristã. Né? Então, são arrogâncias teológicas que me incomodam muito. Nossa, eu sinceramente, eu fico até irritado, dependendo do grau de sectarismo da pessoa, em dizer que só a teologia delas é bíblica e o resto é inferior, né? Não chegou lá que nem eles, né? No livro de Concórdia nós temos essa concórdia, nós cremos, nós concordamos com isso, cremos, ensinamos e confessamos o que está lá, nós luteranos confessionais, nós cremos porque está de acordo com a Bíblia. Mas a Bíblia é superior ao livro de Concórdia. A Bíblia é superior, né? Se você nunca leu o livro de Concórdia, não vai te fazer falta. Se você lê a Bíblia, sim, você vai para o céu. Você não precisa do livro de Concórdia para ir para o céu, para ser salvo por Jesus. Você não precisa. O livro de Concórdia é a nossa concórdia como luteranos confessionais. Nós concordamos ali. Agora, dizer que nós somos melhores do que os calvinistas, melhores do que os pentecostais, melhores que os metodistas, melhores que os pietistas, porque nós temos o livro de Concórdia, isso também é sectarismo. Não, nós não somos melhores do que ninguém. Se achar melhor que o próximo, por causa de teologia ou qualquer motivo que seja, é o conto da serpente. É se achar parecido com Deus. Não, eu estou mais perto de Deus do que você. Né? Isso é o conto da serpente, é uma arrogância que nós não temos, sabe? Nós dialogamos com os calvinistas, dialogamos com os pentecostais, metodistas, batistas, nós dialogamos, mas nós não abrimos mão do que nós acreditamos. Que nesses dias estava tendo a discussão sobre Santa Ceia, né? Muitos dizem que qualquer refeição é a Santa Ceia. Nós não, nós acreditamos que a ceia é santa, ela é separada. Ser santo não significa superior, santo significa separado. É um momento separado onde nós seguimos a instituição de Cristo. Cristo instituiu o pão e o vinho para serem o corpo e o sangue de Jesus. Então nós não fazemos Santa Ceia com petisquinho, com churrasquinho e cerveja e suco, água, essas coisas. Não, nós seguimos a Santa Ceia como Jesus instituiu. O pão e o vinho. E nós cremos que ali está o corpo e o sangue verdadeiros de Cristo, de forma local, de forma ali mesmo está o corpo e o sangue. Não consubstanciação nem transubstanciação, mas uma união sacramental entre o corpo e o pão, entre o sangue e o vinho. Então para nós é santo, e nós não vamos abrir mão disso. Ah, mas o pessoal pensa que é memorialismo. Tudo bem,
continua pensando. Nós não vamos abrir mão disso, sabe? Nós não vamos abrir mão do que nós acreditamos por causa do diálogo ecumênico. Nós temos esse diálogo com as outras igrejas cristãs, mas nós não abrimos mão. Ah, mas eu quero tomar a Santa Ceia na IELB. Procure uma igreja que pensa como você pensa, né? Não tem problema, né? Agora você tomar uma Santa Ceia numa igreja que você não pensa que ali é o corpo e o sangue de Jesus Cristo, para você qualquer refeição é Eucaristia, qualquer refeição é Santa Ceia, você está sendo desonesto com você mesmo e com as pessoas que estão tomando a Santa Ceia com você, porque você não crê igual, né? Você não tem a mesma fé na questão da Santa Ceia. Você não crê que ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo de forma local e misteriosa que nós não sabemos explicar. Você acredita que ali não serve para nada. Ali qualquer refeição é Eucaristia, né? Qualquer refeição é bênção de Deus, é ação de graças, né? Então procure um lugar onde qualquer refeição seja ação de graças. Para que você vai ser desonesto com você mesmo e com as pessoas que estão tomando Santa Ceia junto com você? Nós não vamos abrir mão disso. Nós temos a nossa fé. E você também não abra mão daquilo que você acredita. Você não precisa abrir mão do que você acredita. Ah, eu sou memorialista. Eu não creio que ali está o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Tá bom, a gente dialoga, mas a gente coloca as cartas na mesa. Você pensa desse jeito e eu penso desse jeito. Então tudo bem, nós somos amigos. Nós não precisamos disso. Nós somos irmãos em Cristo porque nós cremos em Jesus Cristo. Né? Lá no céu, na igreja triunfante, nós vamos acabar com essas diferenças da igreja militante aqui na Terra. Né? Mas até lá a gente não pode ser desonesto, vai abrir mão do que acredita por causa de um diálogo ecumênico. Isso é complicado. Agora, se você acha que isso é sectarismo, eu não posso fazer nada. Eu acredito que sectarismo é se sentir melhor que os outros. Né? Se você acha que você está mais perto de Deus, que o calvinismo é o evangelho, ou que o pentecostal somente tem o Espírito Santo, ou que você tem um conhecimento superior e melhor, porque você tem novas lentes, novas leituras das coisas e tal, aí fica complicado, né? Isso é sectarismo, né? Agora, que nem o luterano que fala que as outras igrejas são seitas, né? Isso também é sectarismo, né? Agora, bater o pé no que acredita? Não, a gente bate o pé no que acredita. Você também bate o pé no que você acredita e tá tudo certo, somos amigos. Agora, a partir do momento que você se sente melhor do que eu e eu sou inferior a você por causa de teologia, aí sinceramente fica difícil. Aí fica difícil, tá bom? Bom, essa foi a minha observação sobre essas arrogâncias teológicas que nós vemos hoje, né, na internet, que eu me incomodo muito com isso, não sei você, se você leva isso de boa. Você pode até perceber no meu tom de voz aqui que eu não estou muito... Não é muito agradável pensar nisso, né? Mas, enfim, põe aí nos comentários o que você acha e a gente conversa sobre isso, tá bom? Se você quiser me ajudar, eu vou colocar o Pix. Eu vou ver se eu abro o Apoia-se também, se você quiser ajudar com cartão de crédito. Para mim é difícil, as minhas despesas são muito altas e é difícil arcar com essas despesas. Então, se você gostou do meu vídeo, fala, pô, legal, eu quero ajudar ele a comprar uma webcam, a comprar um microfone melhor, né? A ajudar nas despesas dele, da casa dele. Isso aqui não tá fácil, não só para mim, né? Para muita gente aí tá difícil, essa crise tá pegando muita gente. E eu ajudo como posso, né, dentro das minhas possibilidades. Se você acha que tem a possibilidade de me ajudar também, então ajuda aí e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Deus abençoe vocês, tenham uma ótima semana. Amém.